Pessoal, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos ao Amantes dos Board Games. Finalizando o vídeo da nossa minissérie sobre o jogo Era da Inovação, jogo Terra Mística. E finalmente vamos ensinar como joga de fato, né? A gente fez um vídeo de 40 minutos falando sobre o jogo, conceito, sem falar praticamente uma regra sequer. Mas hoje está na hora de falar regra, afinal de contas, sem regra não dá para jogar, né? Bom, pessoal, é isso aí. Bom, no vídeo passado vocês viram, então, no vídeo retrasado, aliás, né? Vocês viram os conceitos básicos do jogo, então a gente vai agora transformar esses conceitos nas mecânicas e pontuação. Afinal de contas, é um jogo euro de pontuação, tá? Então, a gente vai começar explicando alguns conceitos gerais, explicando as regras, fases, etc. E eu finalizo o vídeo mostrando como se fosse uma rodada prática, mas só com eu jogando, sem estar com outros jogadores. É só para absorver mecânicas. Por que faz isso? Por que faz aquilo? Fica mais fácil de entender na prática. Beleza, pessoal? É isso aí. Bora lá começar? Já vai ficar longo o vídeo. Então vamos parar de enrolação e bora lá começar explicando as regras do Era da Inovação. Bom, vamos lá então, pessoal. Antes de mais nada, eu vou deixar a playlist aqui para você ver todos os outros, você que está assistindo, ver todos os outros vídeos. A gente fez unboxing, os conceitos gerais do jogo, que é o decodificando o jogo, o setup, e agora é o vídeo de regras. Mas vamos para o primeiro tópico. Para quem não viu o vídeo anterior, vamos resumir bem brevemente o que é o Era da Inovação. Bom, pessoal, bem resumidamente, nós somos raças que temos que planejar a expansão dos nossos territórios. Temos que terraformar os territórios, ou seja, tornar os territórios que são hostis aos nossos habitáveis, parecidos com os nossos, para podermos construir nossos edifícios, por consequência, expandir nossa população. Além disso, fazer estudiosos e aumentar nossos conhecimentos em proeminências gerais que são importantes. E além disso, precisamos também fazer as pessoas estudarem, ganharem conhecimentos distintos e também inovações para conseguirmos, em relação às outras raças que também estão tentando dominar esse território, uma vantagem sobre elas. E no final de contas, tudo isso vai gerar pontos de vitória, que a gente vai avançando, e no final, quem avançar mais é a raça que mais conseguiu fazer um conjunto de tudo isso. Dominar territórios, ao mesmo tempo com a expansão, subir, ou seja, ter mais conhecimento que outras raças, e também fazer mais inovações. E com tudo isso a gente tem o Era da Inovação, um jogo Terra Mística. Então o segundo tópico, pessoal, é o que você precisa fazer para pontuar no jogo e para, obviamente, ganhar esse jogo, né? Então vamos lá entender como é que a gente faz a pontuação e o que cada coisa representa aqui para a gente fazer o sistema de pontuação do jogo. Afinal de contas, é um jogo euro. Para pontuar no jogo, a gente tem alguns métodos de pontuar. Como a gente explicou num dos vídeos anteriores, existem vários conceitos. E a questão é você subir um pouquinho em tudo. Subir na trilha de conhecimento, você pontua no final do jogo. Você expandir seu território, você pontua no final do jogo. Conseguir inovações, enfim. Então, resumidamente, pessoal, as fichas de pontuação de rodada dão pontos pra gente. Todos esses símbolos são pontos. Então, as fichas de pontuação de rodada, durante a rodada, dão pontuação com o que a gente fazer. Por exemplo, cada escola que a gente colocar na primeira rodada ganha 4 pontos. Cada cidade que fundar ganha 5 e assim por diante, e é instantâneo. As fichas de pontuação de final de rodada, eventualmente, aqui não tem nenhuma, mas eventualmente pode dar uma pontuação. E a explicação de cada uma delas, das duas, tá, pessoal? Tá na página 24 do manual, o que significa cada uma delas. Após fundarmos uma cidade, quando a gente consegue fundar uma cidade, eu vou explicar o que é fundar cidade. Nós também ganhamos pontuações, se a gente pegar um tile que dá pontuação. Nesse caso é um tile que dá 8 pontos de vitória. As fichas de competência e de inovação também podem dar pontos de vitória. A explicação do que cada uma delas significa está na página 24, tá bom? As fichas de palácio podem dar pontos de vitória também quando a gente constrói o nosso palácio, coloca a ficha, nesse caso, por exemplo, uma vez a gente ganharia 10 pontos de vitória. Por fim, no final do jogo, depois de somar de vários pontos, nós temos as pontuações, que é de território, a pontuação de caminho na trilha, de ciências, e por moedas que sobraram no final do jogo. Depois eu explico como é que soma essas pontuações. Terceiro tópico, pessoal, vamos explicar então o tabuleiro de planejamento e de facções aqui, né? Eu não vou entrar tanto no conceito, porque a gente já fez isso no vídeo anterior.
Então, hoje a gente vai explicar mais alguns conceitos básicos que vão ser importantes para vocês entenderem algumas regras que estão aqui. Bora lá então. Bom, vamos lá entender rapidamente, novamente, o tabuleiro de planejamento de facções. A gente fez no vídeo anterior explicando, mas aqui é importante falar novamente, porque eu vou explicar vários conceitos que estão aqui, tá, pessoal? Bom, todo mundo vai ter uma facção que você vai escolher no começo da partida, e você vai colocar ela aqui. No momento que você colocar a facção aqui, você vai ganhar o bônus, tá? Na página 20 tem explicando cada um dos bônus de cada facção. A gente vê aqui primeiro pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito. Pelo lado esquerdo eu vou andar um na trilha de cada um aqui. Então a gente começa sempre no 0 e a gente daria um em cada um para esta facção específica. Beleza. Além disso, ela te deixa andar mais 3 em uma das trilhas aqui. Vamos supor que eu queira engenharia, então já iria para 4. E por consequência, andando aqui, você já iria virar um poder. Depois eu vou explicar como é que funciona a questão dos poderes, tá? Então fez os bônus, cada facção tem um bônus diferente, tem algumas que funcionam durante o jogo, enfim, tá? A gente tem as terraformações, que a gente pode ir subindo, e com elas que a gente consegue, fazendo o mapa, ficar propício para a nossa facção, a nossa raça. Temos aqui também, e aqui tem uns custos para subir isso, tá, pessoal? E também aqui a gente vê o quanto que a gente recebe de começo de jogo. No caso, quem está no lago recebe 15 de moeda. Eu não vou pegar as 15 aqui, que eu tô sem moedinha de... Mas vamos supor que eu tenha pego 15 aqui, tá? E 3 ferramentas, que é o que a gente começa no jogo. Além disso, também tem a trilha de navegação, que é o que a gente precisa para conseguir expandir para outros territórios. Aqui, por exemplo, eu não teria nenhuma oficina azul. Mas vamos supor que eu tenho uma oficina aqui. Para vir para cá, ou eu coloco uma ponte, que é um recurso que a gente pode comprar no jogo, ou eu aumento minha trilha de navegação, e por consequência eu consigo ir pelo mapa, tá? E aí eu consigo construir em lugares adjacentes de acordo com a distância que eu tenho aqui. Depois a gente explica como é que funciona isso, tá? A facção também recebe um bônus de começo de partida. No caso aqui a gente começa com a partida com 1, o nível de navegação. A gente já começa com 1, no caso deles. As outras facções começam com 0 de navegação. Então a gente já começa com 1 hexágono de distância. Poderia construir aqui ou aqui já, sem precisar pagar um custo a mais, tá bom? Além disso, a gente tem nossas construções, cada uma tem um significado, né? Sempre começa de cima para baixo, de baixo para cima, aliás, começa com as oficinas. As oficinas a gente evolui para as guildas. As guildas a gente pode evoluir para a escola ou para palácio. E da escola para as faculdades, tá? A gente tem também os poderes que a gente usa como recurso no jogo. Depois eu explico como é que funciona, mas a gente vai usando esses poderes para converter em outros recursos. E por fim tem a parte das inovações. A gente vai criar inovações e vai sempre colocar de baixo para cima. Tendo que aqui embaixo não tem custo nenhum, além do custo que está lá em cima. Mas cada inovação que a gente coloca, você pode colocar 3 por jogador, por jogo, né? A gente tem que pagar aqui um livrinho a mais e aqui 2 livrinhos a mais, tá? Então, este é o tabuleiro de planejamento que chama e de facção. E a partir dele que a gente faz todo o restante no jogo. Eu vou explicar rapidamente, pessoal, como é que funciona a regra dos poderes aqui, porque isso vai ser importante também na hora de vocês entenderem a questão do uso de poder, tá? A gente tem 3 bacias aqui. O nome das bacias se chama Algidar, tá? Algidar ou Algidar, não sei falar exatamente, mas a gente pode chamar de bacias mesmo, tá? Ou baias. Basicamente, como é que funciona, pessoal? A gente só consegue transformar os poderes que estão na bacia 3, tá? Mas para chegar lá 3, a gente tem que esgotar tudo da 1, e a partir da 2 que a gente vai jogando para 3. Vamos supor que eu ganhei, por exemplo, eu tinha duas guildas no mapa, e na minha renda eu ganho 2 de poder. Na hora de ganhar 2, não vem daqui para cá, tá? Primeiro vem daqui para cá. Então ganharia 2 aqui. E sempre que eu vou ganhando, ganho, depois que vem para cá. E aí os poderes estão aqui, por exemplo, eu usei 4 de poder, tá? Quando eu vou ganhar poder, aí mesma coisa. Mesmo tendo um aqui, eu teria que passar tudo para cá para depois continuar passando para cá. Então esse é um ponto importante e é uma coisa estratégica no jogo, tá? Existe uma forma de você conseguir agilizar isso, abrindo mão de algumas coisas, depois a gente vai explicar, mas é importante. E é só os poderes que estão na baia 3 que a gente pode usar. A setinha preta significa que a gente está gastando. As branquinhas significa que a gente está transformando para serem utilizados depois dos poderes. O quarto tópico, vamos entender então como é que funcionam as rodadas. Afinal de contas, o jogo é jogado em 6 rodadas. E a gente vai entender como é que funciona a lógica e as mecânicas
relacionadas às rodadas do jogo. Em resumo, pessoal, como é que funcionam as rodadas? A gente tem a fase de renda, a fase de ações e a fase de bônus de ciência e preparação para a próxima rodada, até. Então todo mundo joga cada rodada. Quando todo mundo passar a vez, não tem mais o que fazer, eu não quero fazer mais nada nessa rodada. A gente soma as pontuações, vira aqui, recebe as rendas que estão aqui, que a gente vai explicar tudo com calma, tá? Depois faz a conferência. Aliás, isso daqui a gente vira depois, porque a gente tem que fazer a conferência primeiro no final de turno aqui da ficha de conferência, quando a gente faz essa checagem. A gente pega também os tiles que eu já vou mostrar, as fichas de pontuação de final de rodada, e é basicamente isso. Então a gente tem 3 grandes fases, e agora, na próxima etapa, a gente vai explicar como é que funcionam essas 3 etapas. Agora, no tópico 5, a gente vai separar em 3 partes, pessoal. A gente vai separar, basicamente, nos 3 tipos de fase que tem no jogo. Vamos começar, então, pela fase de renda. Vamos entender, então, como é que funciona a fase de renda, pessoal. Basicamente, tudo que tem esse símbolozinho de mão aqui, a mãozinha assim, significa que é uma renda. Então, no começo do jogo, a gente faz a renda, e depois, em cada rodada, quando todo mundo termina a rodada, quando a gente vira a rodada, a gente tem a fase da renda. O que ela significa de fato? Significa que depois de você ter construído, expandido, etc., você vai receber uma renda por isso. As suas casas que estão lá, suas escolas, suas guildas, enfim, palácio, as pessoas que você alocou para estudar, todas elas vão gerar recursos para nós. São 3 principais recursos, tá? Que são as ferramentas que a gente usa para fazer construções, etc., os estudiosos, como se a gente estivesse treinando ou ensinando pessoas, essas pessoas agora vão poder ser usadas para gerar conhecimento. E dinheiro, obviamente, né? Dinheiro, que é um jogo também que tem algum tipo de comércio, não diretamente, mas indiretamente é um jogo que também tem as moedas que são recursos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma ficha como essa, aqui no tabuleiro de jogador, nesse caso a gente tem 3 símbolozinhos aqui, tudo isso vai gerar renda para a gente coleta todas as rendas, todos esses recursos e coloca disponível para nós. Vamos supor que eu gerei 3 estudantes, 3 ferramentas e 5 de dinheiro. Então são recursos. Aqui seria a reserva, por exemplo. Esse daqui é um recurso que eu gerei que eu vou poder utilizar durante essa e próximas rodadas. Passou então a fase de renda, a gente vai para a próxima fase, que é a fase de ações. Agora no tópico 5.2 vamos falar sobre as ações do jogo, que é o corpo, né? A gente tem até a cartelinha que eu vou mostrar para vocês, mas é a fase onde a gente vai fazer as ações propriamente ditas. E aí vale trazer, pessoal, que todo mundo faz uma ação por vez, tá? Durante a rodada você faz uma ação, a outra pessoa faz uma ação, cada um vai fazendo uma ação até todo mundo passar. Então você não pode fazer 2 ações, por exemplo, terraformar e eu quero também já poder melhorar uma construção minha. Não, você tem que terraformar, esperar todo mundo jogar, aí você faz uma outra ação, tá? Não precisa fazer na ordem que está aqui, você pode fazer da maneira que você quiser, qualquer combinação. Ah, quero terraformar e construir, depois quero fazer da próxima vez quero fazer uma inovação, então não tem uma ordem específica, com exceção das ações livres que a gente vai falar na sequência. Vamos lá então, entender todas as ações do jogo, pessoal. Todas elas estão descritas aqui, nesse boardzinho. Todo mundo tem acesso, frente e verso, mesma coisa, tá? Aqui são todas as ações possíveis do jogo, tá? E a gente vai começar pela primeira, que é básica de todos os jogos da franquia Terra Mística, que é a terraformação, como vocês já viram anteriormente. Você é uma raça que, para você expandir sua casa, suas casinhas, expandir sua população de maneira geral, fazer suas construções, você precisa fazer aquele terreno ficar próprio para você. Então, neste caso aqui, a gente começa já em terrenos que são próprios e para expandir para os outros terrenos a gente tem que terraformar para depois a gente poder fazer as nossas construções, né? A gente começa com construções menores, essas menores a gente vai evoluindo para maiores, tá? Como é que faz isso? Tem algumas maneiras da gente conseguir fazer a terraformação, tá? A primeira delas, pessoal, é pelo nosso tabuleiro de planejamento, aqui na ação de terraformar pelas pás de planejamento, de acordo com os custos que estão aqui. A gente começa, na maioria dos casos, com o custo máximo, que são 3 ferramentas. Depois eu vou explicar como é que a gente pode aumentar isso, mas a primeira forma seria isso. Vamos supor que eu tenho 3 ferramentas aqui, e eu vou terraformar algum terreno próprio. E eu tenho que ver os terrenos pela especificação e custo. Cada distância aqui significa uma pá. Então, eu que no caso sou dos lagos, o terreno aqui do lado ou esse custa uma pá. O de baixo custa 2 pá. E esses daqui custam 3 pás para conseguir serem terraformados.
Então, eu sei que, por exemplo, aqui, esse terreno aqui, ele custa uma pá só. Então, eu pagando, por exemplo, 3 ferramentas aqui, eu faço essa ação e eu posso terraformar aqui, por exemplo, para ficar próprio para a minha raça. Sempre tem que ser adjacente a uma estrutura. Eu não posso, por exemplo, quero terraformar aqui. Não, porque eu não tenho nenhuma estrutura. Sempre tem que ser do lado de uma estrutura sua. Depois você vai expandindo e, por consequência, consegue terraformar, ter mais opções de terraformagem. Mas, por enquanto, pessoal, só no começo do jogo você tem 2 estruturas, só do lado das estruturas que você já tem. Um ponto importante, pessoal, vamos supor que vocês comprem 2 pás, por exemplo. Ó, eu vou dar um exemplo. Deixa eu colocar essa casinha em outro lugar aqui para ficar um pouco mais fácil. Acho que aqui tem esta aqui do lado. Não, aqui. Aqui é interessante. Vou tirar esse daqui só para fazer uma explicação. Vamos lá. Vamos supor que vocês ganhem 2 pás de uma vez só, tá? Por algum motivo que seja, vocês usaram algum bônus do jogo, qualquer coisa que seja. Aqui, por exemplo, vamos supor que vocês usaram aqui, vocês usaram 6 de poder e ganharam aqui 2 pás, nesse caso. Você não precisa necessariamente fazer um terreno de 2 de distância de pá, que seria, no caso, esse terreno mais cinzinho ou esse terreno marrom. Vocês podem fazer 2 terrenos de 1, por exemplo. No caso aqui, floresta, ou, por exemplo, o terreno mais escuro, vocês poderiam usar uma pá para cada um na mesma rodada. Poderia, por exemplo, fazer uma pá aqui e outra pá aqui, por exemplo, que estão adjacentes às suas construções. Vocês poderiam fazer isso, que é legal. O que vocês não podem, como eu disse, é fazer com distância, né? Mas nesse caso aqui, vocês poderiam fazer isso caso vocês fossem usar 2 pás. Ou não, caso vocês queiram fazer, vocês vão usar 2 pás, você pode pegar o marrom ou cinzinha direto, por exemplo. No caso aqui, esse aqui, por exemplo, que precisaria de 2 pás de uma vez só, eu gastaria as 2 aqui. Aí fica da escolha de vocês. Agora é um ponto importante. Quando vocês ganham um pá de bônus, principalmente bônus de final de rodada, nesse caso aqui vai virar rodada, vocês vão ganhar uma pá, tá? Isso daqui não é uma ação do jogo, é um bônus. Então assim que você ganha isso aqui, por exemplo, uma pá para cada 4 andadas na trilha aqui de engenharia. Então essa rodada está aqui, por exemplo, em 4, você ganhou no final da rodada a pá. Você obrigatoriamente tem que colocar na hora, você não pode guardar para você para usar durante a rodada. Então nesse caso, vamos supor que não tivesse aqui, e vocês vão querer terraformar, passou a rodada, ganhou esse bônus aqui. Vocês já tem que escolher por ordem de turno, tá? Aonde vocês vão terraformar, no caso você ganha uma pá, e aí você poderia colocar aqui, por exemplo. E por fim, depois que vocês fazem a terraformação, com uma ação bônus, que você emenda, você não faça a sua vez, você é uma ação bônus, você pode construir uma oficina, que é basicamente as construções mais simples que tem no jogo. Você pode construir pagando o custo dela. No caso, uma ferramenta e 2 moedas aqui, pessoal, vocês poderiam, por exemplo, que vocês... No caso, não como bônus final de rodada, mas durante a rodada, ou vocês usaram algum bônus daqui, ou vocês usaram a própria terraformação por aqui, vocês poderiam pagar o custo e colocar a oficina de vocês. Porém, caso vocês tenham usado aquela questão de, por exemplo, eu vou usar 2 pás, uma pá eu vou usar aqui, por exemplo, e a outra pá eu vou usar aqui. Vocês não podem construir 2 oficinas, tá? Uma aqui e uma ali. Vocês só vão poder construir oficina mesmo fazendo mais de uma terraformação. Outro detalhe, se vocês querem colocar 2, por exemplo, 2 tiles aqui que vocês vão terraformar e também quer construir a oficina, só dá para construir a oficina depois de fazer todas as terraformações, tá? Não pode fazer, por exemplo, isso aqui, coloquei a oficina e também vou terraformar aqui. Não, vocês têm que primeiro terraformar terraformar o outro, e depois vocês escolhem aonde vocês vão colocar a oficina de vocês. E é assim que funciona a terraformação e colocar as oficinas. Bom, vamos lá, pessoal. Agora que vocês entenderam a terraformação, uma coisa importante também é que não existe possibilidade de conseguir fazer uma construção em um local que não é do nosso terreno, tá? Tem que terraformar, não existe outra forma. Vamos lá. Próxima opção possível, que a gente vai explicar aqui, é de melhoria de terraformação, que é essa aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Relativamente simples. A gente tem que pagar o custo que está aqui e aumenta em um nível aqui para a gente diminuir o custo. Então a gente teria que pagar 5 moedas aqui. Então a gente tem 5 moedas que a gente pagaria. Pagaria uma ferramenta. E vamos supor que eu tenho estudiosos aqui. Eu pago um estudioso, volta para a reserva. E automaticamente subindo aqui, eu também ganho o bônus que está aqui escrito.
diminuindo 3 para 2, a gente recebe 2 livros de qualquer cor, de qualquer conhecimento que a gente queira, tá? E subindo de 2 para 1 de custo, a gente ganha 6 pontos de vitória automaticamente. Outra ação possível no jogo, pessoal, é criar uma inovação. Inovação são todas as peças que estão aqui. E a gente pode, caso a gente tenha o custo que está aqui, criar uma dessas inovações. Lembrando que, se vocês não tiverem feito o palácio de vocês, se ele não estiver no tabuleiro de alguma forma, vocês vão pagar 5 de moedas a mais além dos livros que estão aqui. Se vocês tiverem feito o palácio, estiver no mapa, vocês não pagam mais moeda para cada inovação que vocês vão criar. Eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer, por exemplo, vamos supor, esta inovação aqui. Ela vai custar 2 livros azuis, 3 livros quaisquer. Vamos supor que eu tenho um palácio ali. No caso, então, eu não vou pagar 5 de moeda. Vou pagar só os livros. Então, vamos supor que eu tenho os livros aqui, 2 de conhecimento de legislação e outros 3 quaisquer. Paguei o custo deles. Eu vou pegar o tile, vamos supor esse daqui, tá? Eu vou colocar ele aqui embaixo, no espaço mais abaixo da nossa trilha, tá? E aí, a partir de agora, uma vez na partida, eu ganho um livro de qualquer cor. Vamos supor, vou ter esse livro. Ganho uma avançada em cada trilha. Então, vamos supor, vamos avançar para cá, para cá, para cá e para cá. Esse aqui, eu estava no 4, eu avancei por 5. Eu posso clicar 2 poderes também, tá? E aí, toda rodada eu vou poder usar este efeito aqui, que é de ganhar uma pá de terraformação, uma vez por rodada. Então, ele é bem legal por causa disso, pessoal, as inovações. A questão é, a segunda inovação, além dos custos que estão ali, eu também tenho que gastar um livro a mais. E a terceira inovação, além dos custos que estão ali, eu tenho que gastar 2 livros a mais, tá? Então, naquele caso que é 5, aqui seria 6 e aqui seriam 7, tá? E cada jogador só pode contar com 3 inovações durante a partida. Agora, um ponto importante que eu vou explicar para vocês são sobre as estruturas neutras, pessoal. Vamos supor que eu tenha feito essa inovação e eu coloquei ela aqui, tá? As estruturas neutras são essas estruturas brancas, que elas ficam disponíveis para as pessoas poderem comprar. Ela tem algumas regras especiais. Primeiro que elas não são de ninguém. Mas as pessoas, através principalmente das inovações ou das competências, criar essas construções que vão dar algum tipo de bônus para a gente, tá? Então, vamos supor que eu criei essa inovação aqui, coloquei aqui. A regra das construções neutras é o seguinte. No momento que eu criei a inovação e coloquei aqui, aqui ele fala que eu posso terraformar e colocar uma construção de escola neutra. As regras são as mesmas de terraformação, tem que estar do lado das minhas construções, mas eu não consigo terraformar por nenhuma outra forma que não seja pelo tabuleiro de planejamento por terraformação normal. Então, se eu colocar ela aqui e não conseguir terraformar durante dessa maneira aqui, eu vou perder, eu não ganho a estrutura neutra. Eu posso ganhar outro bônus da inovação, mas eu não ganho a estrutura neutra. E não posso fazer isso depois. Tem que ser na hora. Então, no momento que eu coloquei ela aqui, necessariamente precisaria ter pelo menos 3 ferramentas aqui. Ou se eu subir o nível aqui seria mais barato. Vamos supor que esteja aqui, 2 ferramentas seria suficiente. Eu pagaria essas 2 ferramentas e faria uma terraformação de uma pá, por exemplo, aqui do lado que eu poderia. Aí sim eu ganharia essa escola, tá? Então esse é um ponto muito importante. E aí, no caso, eu ganhei essa escola, ela funciona como uma construção minha. Como é que eu sei que é uma construção minha? Porque ela está no meu terreno, tá? Ela está no meu terreno, ela é minha. Então, para ganhar poder, para fazer tudo o que outras construções fazem, ela serve também. Inclusive, para fundar a cidade, ela também serve, tá? Ela serve com tanto de poder. Então, cada construção pode ter uma respectiva quantidade de poder, e com isso você pode também utilizar, dependendo da construção e tudo mais, tá? Aqui eu também ganharia uma ficha de competência. Então eu poderia, por exemplo, escolher, vamos supor, essa ficha aqui, que eu ganharia uma vez só 2 pás, e por ter pego aqui, eu subiria uma vez na trilha de finanças, ciclaria um poder, nesse caso específico aqui, e ganharia 2 livros de conhecimento relacionados a finanças, tá? Então, nesse caso específico, funcionaria assim. Se eu tivesse construído ao lado de alguém que tivesse uma construção, ela também poderia ganhar poder
seguindo as regras de ganhar poder e perder ponto de vitória. Agora a gente vai aprender como faz o aprimoramento de estrutura, ou seja, como é que a gente vai subir as nossas oficinas, que são tão pequenininhas, como é que a gente faz para transformar em guilda, em escola. A gente nunca pode, pessoal, com exceção dos prédios neutros, os branquinhos que eu acabei de explicar, os branquinhos, se a gente ganha, por exemplo, uma escola na ficha de inovação, a gente coloca a escola diretamente. As nossas construções de jogador, não. A gente tem que ir construindo de baixo para cima. Então, no momento que eu tenho uma oficina aqui, ela pode subir. Ou ela pode subir para a guilda, pagando custo. Aqui seriam 2 ferramentas e 6 dinheiro. Ou 3, caso esteja do lado de alguma construção de algum oponente. Qualquer construção que seja, tá? Ela custaria menos. Porque aí ela tem relação, porque na guilda tem casa de comércio, então você está meio que comercializando, enfim. Então vamos supor, aqui eu estou do lado, então vão ser 2 ferramentas, por exemplo, paguei 2 ferramentas e 3 de dinheiro. No momento eu tiro a oficina que estava aqui, ela volta para o meu tabuleiro, e eu pego do espaço mais à esquerda para a direita a minha guilda que está aqui, tá? No momento que eu faço isso, a gente vai ter, o oponente pode ganhar poder, mas eu já vou explicar como é que funciona isso, tá? Beleza, se eu quero evoluir a minha guilda, eu posso para 2 caminhos, ou fazer meu palácio, ou fazer a minha escola. Se eu fizer a minha escola, eu tenho que pagar 3 ferramentas, vamos supor, 3 ferramentas aqui, mais 5 de dinheiro, 3, 4, 5. A minha guilda vai, mesma coisa, voltar para cá, e eu coloco a minha escola aqui. E aí depois na minha renda eu vou poder ganhar um estudioso, tá? Eu não posso voltar, então aqui eu só poderia subir. Se eu quiser, eu posso pagar 5 ferramentas, e posso pagar 8 de dinheiro. Vamos fingir que tem 8 de dinheiro aqui, tá? Voltaria para cá a escola, e eu colocaria a universidade aqui. E ela ganha o bônus que está aqui também, assim como todas as outras. Vamos voltar tudo. Se eu tivesse a guilda aqui, em vez de ir para a escola, eu poderia também colocar, pagando o custo de 4 ferramentas. 4 ferramentas. Vamos fingir que tem 6 dinheiro aqui. Paguei esse dinheiro. Paguei a ferramenta. Vamos supor que ela estivesse aqui. Eu tirei ela e vou fundar meu palácio. O palácio, a partir do momento que a gente coloca ele, a gente escolhe uma das fichas que está aqui em cima. Vamos supor essa ficha aqui. E ela vai vir para cá, e a partir de agora eu ganho um bônus especial. Toda fase de renda eu vou ganhar ciclar 2 de poder, e além disso, uma vez eu vou ganhar 10 pontos. Nesse caso, eu estou em 26, eu iria para 36. Uma vez só, né? Já a renda aqui é toda rodada até acabar o jogo. E aí vocês podem escolher na etapa de preparação básica, tá? Se você fizer a preparação avançada de facções, como a gente ensinou no vídeo anterior, aí você vai escolher, a ficha de palácio já no começo do jogo, tá, pessoal? Bom, agora vamos explicar sobre a questão dos poderes, tá? Vou fazer uma simulação aqui, só para vocês entenderem. Bom, vamos supor que nosso coleguinha tem aqui uma construção de poder 1. Vocês podem ver aqui o nível de poder de cada construção. Todas daqui é 1, todas daqui é 2, todas estão aqui é 3. Uma de poder 1, que é uma oficina, e uma de poder 2. Juntando as duas dá poder 3, tá? Vamos supor que eu construo aqui. Eu pago os custos, é minha vez, eu quero construir aqui. Não preciso terraformar, porque já é um lago, né? Então, beleza. No momento que eu faço isso, todo mundo que está adjacente a mim, que encosta em mim, que é oponente meu, essa pessoa pode ganhar poder em troca de pontos de vitória. É sempre a quantidade de poder que está aqui, pelas construções, e o ponto de vitória também, a quantidade que está aqui, menos 1. Então, nesse caso, a pessoa poderia ganhar, por exemplo, 3 de poder, ela ciclaria, vamos supor que ela tivesse 3 aqui. Ela poderia ciclar 3 daqui para cá, ou se tivesse aqui daqui para cá, por exemplo, tá? E ela perderia menos 1, que no caso seria 2 pontos de vitória. Vamos supor que ele está aqui, ele está em 20, ele poderia perder 2 pontos de vitória, ele ia para 18 nesse caso específico, tá? É uma escolha. Quem está construindo, recebendo isso, pode receber ou não fazer isso. Receber o poder por ponto de vitória. Não é obrigado, mas tem que ser exato. Se tivesse 3 de poder, eu não posso falar, eu quero ganhar um só. Não, você tem que escolher exatamente a quantidade que está aqui, tá? E se você tiver zerado, tá? Tiver em 0 pontos, você não pode fazer isso. Ou, por exemplo, você tem 3 aqui, você tem um pontinho só, vamos supor, 2 pontinhos só, você poderia perder, por exemplo, 2 pontos de vitória.
mas você não pode perder mais do que isso, tá? Se você está zerado, você está zerado. Por isso que o jogo, inclusive, começa em 20. Beleza. Últimas 2 explicações em relação a melhorar a estrutura, tá, pessoal? Quando vocês constroem uma escola ou universidade, vamos supor que vocês construíram uma escola aqui, vocês ganham uma ficha de competência daqui, tá? Vamos supor, eu vou ganhar essa daqui. Eu posso, uma vez por rodada, ciclar 4 de poder, usar a ficha X e tal, e eu ganho a trilha que está aqui, né? Então eu ganharia, por exemplo, 2 caminhadas aqui, ganharia mais um livro de finanças, e por ter subido aqui para cá, eu ciclaria 2 de poder, por exemplo, nesse caso específico aqui, tá? Isso vale para as escolas e também para a universidade. A universidade também é um só, tá? Outro ponto importante, sempre que a gente ganhar essas fichas de competência, eu não posso mais ganhar a mesma ficha de competência. Mesmo que eu ganhe na área de finanças, eu tenho que ganhar as outras, tá? E se eu já ganhei as 3, aí eu tenho que ganhar de outro tipo de conhecimento, tá? Então isso é importante, eu nunca posso ganhar a mesma ficha de competência, é sempre uma diferente da outra. E por fim tem a fundação de cidade. A fundação de cidade, pessoal, é o seguinte: sempre que a gente tiver construções adjacentes e elas somarem 7 ou mais de poder, assim que a gente coloca uma construção que vai somar 7 ou mais de poder, a gente faz a fundação de uma cidade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, um palácio, eu tenho uma escola, 3, 4, 5, 6, e eu tenho mais uma oficina aqui. Então, cada oficina custa 1, tem 1 de poder, 2. A escola mais 2, 4. O palácio 3, 7. Com isso, a gente funda uma cidade. Fazendo a fundação de uma cidade, tem várias dessas fichinhas de fundação de cidade, a gente escolhe uma e ganha o bônus que está aqui. Então, neste caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu escolha este aqui. Eu vou ganhar 5 pontos de vitória. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou ganhar 2 livros de qualquer cor. Vamos supor, ganhei 2 livros aqui de qualquer cor que eu queira, de qualquer conhecimento. Isso daqui vira uma chave. Ela destrava a trilha aqui. A trilha de conhecimento, a trilha de ciência. Eu não posso passar do 7 para o 8 sem ter fundado uma cidade. Para cada trilha que eu queira passar do 7 para o 8 depois em diante, eu tenho que ter fundado. Aqui, como eu fundei uma cidade, ela fica aqui, tá? E eu sei que eu posso agora passar e chegar até o nível máximo, se eu quiser, inclusive. Não precisa necessariamente chegar no nível máximo. Mas se eu quiser, eu posso chegar mais do que o 7, tá? Para andar agora qualquer outra trilha, eu teria que fundar mais uma cidade, tá? Para passar no nível 7, tá? Então, basicamente, essas são as regras voltadas para construção, para melhoria relacionada às construções. Beleza, pessoal. Agora que vocês já viram essa de construção, vamos ver agora a de navegação, tá? A de navegação é relativamente simples. É o espaço de adjacência em relação a cada hexágono que tem aqui, tá? No caso do lago, já começa com 1. Para eu poder aprimorar, eu tenho que pagar o custo que está aqui. Nesse caso aqui, eu tenho que pagar 4 moedas e um estudioso. Vamos supor que eu tenho um estudioso aqui, e eu tenho 4 moedas. Eu pagaria, então, o custo de 4 moedas, o estudioso voltaria para minha reserva, e por consequência, eu conseguiria subir aqui. Subindo aqui, além de eu conseguir ir mais longe, eu ganho o bônus que está aqui. Do 1 para o 2, eu ganharia 3 pontos de vitória, então subiria 1, 2, 3. E do 2 para o 3 de alcance, eu ganharia 2 livros de qualquer tipo de conhecimento. Então eu ganharia 2 livros aqui de qualquer tipo de conhecimento. E aí, por exemplo, aqui que são 3, eu posso contar daqui ou contar daqui. Ó, 1, 2, 3. Eu poderia construir em qualquer lugar daqui, por exemplo, com esse alcance. Ou também 1, 2, 3. Eu poderia construir aqui, até aqui, por exemplo. Aqui não está no lago, aqui não está na beira, né? Mas aqui sim, eu poderia fazer uma construção, por exemplo, fazer uma terraformação. Deixa eu pegar do lago. Aqui, por exemplo, ou aqui, por exemplo, tá? Fazer a terraformação. E fazendo a terraformação, eu poderia já pagar o custo e colocar uma oficina aqui. O que é bem interessante, porque vai construindo, começa a ficar meio apertado e pode usar a navegação para isso. Então é um recurso importante e legal do jogo. Outra ação que a gente tem, pessoal, é enviar um estudioso. Basicamente, a gente pode pegar algum estudioso que a gente tem aqui como recurso, são pessoas proeminentes, etc. Eu quero enviar esse estudioso que estudou muito na faculdade, passou pelas escolas e tal, e eu quero fazer ele perpetuar esse conhecimento. Então eu posso pegar
esse estudioso e colocar na trilha, no tabuleiro de conhecimentos, de ciência. E eu pegaria sempre o espaço que está a parte de cima, da esquerda para a direita, mais livre. Então vamos supor, se eu alocar o meu estudioso aqui, eu ganho 3 andadas na trilha onde eu estou alocando ele. 3 andadas aqui, 1, 2, 3. Ganharia 3 andadas e eu ciclaria 2 de poder nesse caso, por exemplo. Então é como se estivesse treinando esse estudioso na área de legislação, por exemplo. A questão, pessoal, é que se eu coloquei ele aqui, eu não posso mais tirar ele dali, tá? Como a gente tem uma quantidade limitada de estudiosos, não adianta eu ficar querendo alocar tudo aqui, por exemplo, assim, eu quero alocar tudo para chegar no máximo aqui e aqui, por exemplo. Aí acabou, aí vários recursos que demandam estudioso eu não vou conseguir mais usar porque eles estão alocados aqui. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Outra questão, se alguém já alocou, vamos supor, o preto alocou aqui, o vermelho alocou aqui, por exemplo. Então, só vou poder colocar agora na parte de baixo, tá? E vamos supor que esteja tudo alocado, tá? Ó, esteja aqui, por exemplo. Mas eu quero alocar um estudioso. Eu posso gastar, como se fosse gastar um estudioso, mas em vez de colocar ele aqui, eu simplesmente volto ele para a reserva e ganho uma andada só, tá? Enquanto aqui são 3 ou 2, eu ganharia uma, mas ele voltaria para minha reserva. Então pode ser uma ação a ser feita principalmente caso esteja tudo ocupado aqui, tá bom? Como eu disse anteriormente, para passar do nível 7 para o 8, você precisa ter fundado uma cidade. E a pessoa que chegar no nível máximo aqui, que seria nível 12, ninguém pode chegar mais do que, por exemplo, vocês estão disputando aqui. E o azul chega primeiro no nível 12, você mesmo ganhando 2 de trilha aqui, por exemplo, o vermelho, ele não poderia chegar no 12, ele vai chegar no máximo no 11, tá? Então, nesse caso específico aqui, no final do jogo, vocês vão ver como é que funciona, o azul ganharia o bônus de 8 pontos por ter chegado no nível máximo aqui, tá? Então, são essas regrinhas em relação à trilha de ciência. Agora vamos ver as ações de poder e livro. Daqui não tem muito segredo. No tabuleiro, a gente já tinha explicado, pessoal, que tem essas ações aqui que a gente pode usar no decorrer do jogo, né? Então, tem 3 ações para livro e tem 6 ações para poder. Basicamente, aqui é muito simples. Se você tiver poder aqui na baia 3, tá? Tem um nomezinho, mas eu não gostei muito do nomezinho que eles colocaram, tá, pessoal? Então, eu vou chamar de baia aqui, tá? Ou bacia. Por exemplo, eu quero essa. Então, você ciclaria 4 de poder, tá? Ciclando 4 de poder, vocês pegam uma ficha X, coloca aqui e ganham uma terraformação para fazer esse efeito na hora, tá? Aqui é muito simples. Aqui é a mesma coisa, vocês vão pagar, por exemplo, daqui custa um livro. Eu pagaria um livro, de qualquer cor no caso. Coloco a ficha X aqui. Eu ganho 2 andadas em qualquer trilha. E por consequência, andei um aqui, vou ciclar mais um de poder, tá? Só quando virar a rodada que essas fichas saem. Então, quem colocou nesta rodada aqui, até virar tudo, fechar, etc., e para a próxima, ninguém mais vai poder usar aquele bônus de livro ou bônus de poder. Então, usem com muita sabedoria. Agora a gente tem as ações especiais. Vamos supor que no começo da rodada eu peguei esta ficha aqui de bônus. Ela ficou aqui para mim alocada, beleza. Ganhei um livrinho de renda e tal, mas em algum momento da rodada eu posso usar esse recurso aqui. É sempre onde tem este símbolo aqui, pessoal. Eu posso alocar, são as fichas especiais, que aí não tem um custo. Aqui eu tenho um custo. Aqui não. Aqui eu posso usar durante a rodada, por exemplo, aqui eu colocaria a fichinha X também e ganho uma terraformação para fazer na hora. Basicamente eu pego e faço terraformação aonde eu quiser, tá? Então coloquei aqui, por exemplo, para fazer a terraformação. Então tem algumas fichas e algumas coisas no jogo que vão dar esse bônus para mim, tá? Basicamente é alocar a ficha X e usar esse bônus durante a rodada. E por fim, a última ação que a gente tem é a ação de passar, pessoal. Quando a gente passa a vez, a gente já não joga mais na rodada, as outras pessoas podem jogar, tá? E aí, passando a vez, você é esse símbolozinho. Existem algumas coisas no jogo que quando a gente passa a vez, a gente ganha algum bônus, tá? Por exemplo, essa competência aqui, pessoal. Nesse caso aqui, eu ganho ponto de acordo com o nível mais baixo que eu tenho na trilha de ciência. Vamos supor que eu tenha 5, 3, 3 e 2. No caso aqui, a medicina seria o nível mais baixo, nível 2, eu ganharia 2 pontos de vitória. Então, assim que eu passei a vez, eu ganho 2 pontos de vitória. Então, existem recursos no jogo que você, quando tem esse símbolo, quando passar a vez, você ganha aquele recurso específico, tá? É importante dizer, pessoal, que passar a vez você não precisa... eu preciso esgotar todos os meus recursos para passar a vez? Não, às vezes pode ser estratégico. Na próxima rodada, por exemplo, fundar a cidade.
se eu passar agora, se eu usar todos os meus recursos, talvez eu não consiga fundar a cidade, eu quero ganhar 5 pontos de vitória. Às vezes compensa deixar alguns recursos, daí a dica, tá? Depende da estratégia, para na próxima rodada eu poder usar junto com os recursos que eu já vou fazer na fase de renda, tá? E aí como é que funciona? Vamos supor que eu passei a vez, mas tá todo mundo jogando. Eu tava como segundo jogador aqui. No momento eu passo para primeiro, porque eu fui a primeira pessoa a passar. Então não é, eu fui o último a jogar, quem tá do meu lado agora é o próximo. Não, é de acordo com que cada um passou, tá? Vamos supor que eu passei primeiro, o vermelho passou segundo e o preto passou em terceiro. Ele já era terceiro e continuou terceiro porque ele foi o último a passar de novo. Pode acontecer isso. Então a primeira coisa que a gente faz é mover o marcador, tá? De acordo, eu estava em segundo, vim para primeiro porque eu fui o primeiro a passar a vez. A gente ativa os efeitos de passar, como mostrei aqui. A gente vai pegar a ficha de bônus de rodada, tá? Vai virar ela aqui e pega outra que esteja aqui. Vamos supor que eu vou pegar esta, tá? E é isso. Aí eu tenho que esperar os outros jogadores também passarem suas respectivas vezes. E por fim a gente tem uma ação que não está aqui, porque é uma ação livre. Ela não gasta ação, a gente pode fazer antes ou depois das ações da ação que a gente vai fazer durante a rodada. Que é conversão de poder, tá, pessoal? A gente começa sempre com os poderes e há uma forma de a gente acelerar um pouquinho a utilização do poder, porque a gente precisa do poder aqui no nível 3 para a gente poder utilizar, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem que ter pelo menos 2 poderes na baia 2, e a gente pode sempre perder um de poder, a gente perde, isso não volta mais pra gente depois desse poder que a gente perdeu, tá? Cada poder que a gente perder, a gente converte pra baia 3, dá 2 para 3. Vamos supor que eu quero fazer isso com 3 poderes. Eu tiraria 3 poderes de uma vez só, e eu ganharia 3 poderes aqui na baia 3, tá? E como essa é uma ação livre, eu posso fazer isso antes de fazer a ação da rodada. Então isso é uma ação livre e possível de ser feita. Outra coisa é converter poder em recurso. Então aqui, por exemplo, poderia converter 1 de poder, ou tipo 2 de poder de uma vez, caso eu queira, em 2 de dinheiro, por exemplo. Ou 3 de poder em uma ferramenta, 5 de poder em um estudioso, ou 5 de poder em um livro de qualquer cor, ou um livro de qualquer cor em 1 de dinheiro. Normalmente não compensa isso aqui, a não ser casos muito específicos, mas é importante saber que é possível fazer isso também, tá? E por fim, pessoal, a última etapa é basicamente a fase do bônus de ciência, que é essa partezinha aqui, no final de cada rodada, e a preparação para a próxima rodada. Bora lá! Vamos entender então agora, pessoal, como é que funciona a fase 3, que é bônus de ciência e preparação para a próxima rodada, tá? A gente vai ganhar bônus das trilhas, com exceção da última rodada. Então, cada trilha aqui, do lado direito, a parte azul escura, a gente vai ganhar. Então, vamos supor aqui, terminou essa rodada, todo mundo passou, etc. Vamos para o bônus que está aqui. Eu vou ganhar uma moeda para cada trilha que eu subir na parte de finanças. Então, eu ganharia 5 moedinhas aqui, como bônus, tá? Vamos supor que o jogador preto e vermelho não andaram nada, eles não vão ganhar nada nessa rodada, tá? Depois que a gente ganha o bônus que está aqui, a gente vira aqui a rodada, tá? A gente remove todas as fichas X que foram usadas no decorrer da rodada, elas voltam para os recursos. Todas as fichas de bônus aqui que não foram escolhidas no final da rodada, elas vão ganhar uma moedinha a mais por não terem sido escolhidas. A gente revira elas vão ficar assim, né? Com esse lado. A gente vira elas, tá? E a partir disso a gente passa para fase de renda. Volta tudo, passa para a fase de renda, recebe as rendas que estão disponíveis e continua o jogo para a próxima rodada. E depois de tudo isso, bora para o último tópico, que é o 6º tópico, fim da partida. A gente chega no fim da partida, já fez um monte de coisa, todo mundo ganha um monte de ponto, e está na hora de contar os últimos pontos, que são basicamente 3. E afinal de contas, como a gente falou no vídeo anterior que a gente fez sobre o conceito, são os 3 pontos que tem tudo a ver com a temática do jogo. E agora a gente vai entender como é que a gente faz a pontuação de final de jogo. Chegou, todo mundo ganhou a pontuação, evoluiu, né? E agora a gente tem, além das pontuações que a gente vai falando no decorrer de todo o jogo, a gente tem a pontuação de final de jogo mesmo. Tem 3 principais: de dominância de território, das trilhas de conhecimento, de ciência e de moedas que acabaram sobrando. São só as moedas, tá, pessoal, que dão dinheiro. Se sobrar estudiosos, ferramentas não vão servir, tá? A primeira coisa, pessoal, em relação à estrutura, a maior quantidade de estruturas conectadas, tá?
E só funciona que estão em terra ou que estão conectadas via ponte, tá? Então vamos supor, eu tenho uma casinha, eu terraformei, por exemplo, aqui. E meu nível está no máximo de navegação. Eu poderia ter construído aqui, mas ela não conta como conectada, tá? Para ela estar conectada, ela precisa literalmente estar conectada. Para isso a gente poderia utilizar uma ponte. Se eu tivesse uma ponte aqui, por exemplo, e eu terraformei aqui e aqui, aí conta como conectada. No caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estruturas conectadas. Vamos supor, o vermelho tem 2 e o preto só tem 1. Então, no caso, eu seria o jogador com o maior número de estruturas conectadas. No caso, eu ganharia 18 pontos de vitória, tá? O segundo que tiver mais 12 e o terceiro 6 pontos. Se empatar, vamos supor que o vermelho também tenha construções. Eu não vou colocar todas as construções agora, porque está guardado o vermelho, mas vamos supor que esteja empatado, vamos supor. Em primeiro, os dois. Aí a gente vai somar a pontuação que está aqui, do primeiro e segundo colocado, que no caso seria 18 mais 12, a gente está falando de 30 pontos. A gente divide por 2 e cada um vai ganhar essa pontuação. Então, eu ganharia 15 e o vermelho também ganharia 15. E a gente subiria 15 pontos aqui. Vamos supor que tivesse 45, eu iria para 55 e iria para 60. O vermelho, vamos supor que estivesse em 35, ele ganharia mais 5, mais 10 iria para 50 nesse caso, tá? A segunda é na trilha de conhecimento, da trilha de ciência. Mesma coisa, pessoal. A pessoa que mais estiver longe em cada trilha vai ganhar 8 pontos de vitória por cada trilha, tá? Que estiver na frente. A pessoa em segundo, na mesma trilha, 6 pontos. E a terceira, 2 pontos. Aqui eu ganharia, por exemplo, 8 pontos. E esses dois, vamos supor que não estivesse empatado. O preto ganharia 6 pontos e o vermelho ganharia 2 pontos. E assim por diante. A regra de empate funciona da mesma maneira. Vamos supor que o preto e o azul estejam empatados. A gente vai somar 8 mais 6, no caso 14 pontos, divide por 2 são 7 pontos. Então cada um ganha 7 pontos e o vermelho ficaria em terceiro e ganharia 2 pontos. É desta maneira, tá? Lembrando que é 8 pontos por cada... Na verdade, a gente conta os pontos por cada uma das 4 trilhas. Por isso que é importante a gente subir nos 4 conhecimentos diferentes. E por fim, a gente tem as moedas restantes. Para cada 5 moedas que sobraram, isso são convertidos em 1 ponto para cada 5 moedas. Se tiver 4, aí não conta, tem que ser 5. Se tiver 9 também, eu vou ganhar só 1 ponto, porque eu não cheguei na 10ª moeda, tá? Então, somando tudo isso, a gente vai subindo e vê a pontuação final de cada jogador para ver quem conseguiu se desenvolver melhor na dominância de território, no desenvolvimento de conhecimentos e inovações e também nos recursos de maneira geral. Somando isso, a gente vê quem ganha, quem fica em primeiro no Era da Inovação. E pessoal, eu acabei de terminar de editar o vídeo e eu vi que o vídeo ficou muito longo. Eu esperava que ficasse um pouquinho menos longo. Então o que a gente vai fazer basicamente é separar em mais um vídeo. Vai ter um vídeo extra, vai ter o 5º vídeo que é mostrando a gameplay ensaiada, que é colocando na prática alguns conceitos, mecânicas e regras do jogo. A gente vai separar num 5º vídeo bônus, então bora finalizar o vídeo para não ficar mais longo do que ele já tá. É isso então, pessoal. Finalizamos aqui a explicação das regras gerais aqui do Era da Inovação. Eu tentei passar por tudo que é conceitualmente mais importante. Eu cheguei a ver alguns vídeos no YouTube, inclusive. São vídeos muito bons, mas eu senti falta de explicar. Mas e se acontecer isso aqui? Então eu li o manual várias vezes. Li e reli para montar o roteiro desse vídeo. Também eu fui lendo e falando, isso daqui é importante, isso daqui é importante, até colocar tudo que eu achei realmente importante. Bom, pessoal, é isso. O vídeo já ficou longo. Não sei quantos minutos exatamente, mas já ficou longo. Então eu não vou me estender muito por aqui. Espero que tenham curtido. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o que vocês acharam. É importante saber a opinião de vocês. Vocês gostaram, não gostaram? Pode ser opinião sincera, tá, pessoal? Porque isso é importante pra gente melhorando. Afinal de contas, é o segundo vídeo que a gente faz aqui de regras, né? Então é isso aí. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever aí para acompanhar os próximos vídeos. Afinal, o canal é novo, né? E dá like para quem realmente curtiu o vídeo, beleza? É isso aí e até a próxima.